E aí, pessoal, vamos falar de um tema que, para quem mira o cargo de auditor fiscal em Goiás, pode ser o grande diferencial na aprovação: o regime disciplinar. A gente sabe que é um assunto denso, cheio de detalhes que a banca FCC adora cobrar, mas a ideia aqui é justamente simplificar. Vamos transformar essa complexidade toda num caminho bem mais claro, usando estes slides para guiar nosso raciocínio. Bora começar? Olha só nosso plano de voo. A gente começa pela base de tudo, o que o servidor tem que fazer. Depois, a gente entra no que acontece quando ele faz o que não deve, vendo as proibições e as penas. Na sequência, vamos entender como essas penas são aplicadas e quando elas prescrevem, ou seja, perdem a validade. E para fechar, dois assuntos que são figurinha carimbada em prova: a acumulação de cargos e a famosa responsabilidade tripla. É uma sequência lógica para a gente construir o conhecimento passo a passo. Pode parecer meio estranho, né? Mas para entender as punições, o primeiro passo é dominar as obrigações. Os deveres são basicamente um manual de instruções do bom servidor. Eles são a fundação de tudo. Porque, pensa bem, quando a gente sabe direitinho o que é esperado, fica muito mais fácil identificar o que é uma pisada de bola. Parece óbvio, né? Ser assíduo e pontual. Pois é, mas aqui vai a primeira dica de ouro. Em concurso, nunca subestime o óbvio. A banca sabe que a galera foca naquelas proibições super complexas e pode muito bem usar um dever básico como esse para montar uma pegadinha, testando a atenção à letra da lei. Aqui a gente tem a lista completa dos deveres. Repara como é variado. Vai desde cumprir as ordens superiores, claro, desde que não sejam ilegais, um detalhe importantíssimo, até tratar as pessoas com urbanidade. O pulo do gato aqui, especialmente para a FCC, é a literalidade. A banca pode trocar uma palavrinha só e pronto, a alternativa já está errada. Por isso, dar uma boa olhada nessa lista é fundamental. Beleza? Com os deveres bem entendidos, vamos agora para o lado sombrio da força, as proibições e o que acontece quando elas são desrespeitadas. É aqui que o regime disciplinar mostra para que veio. Cada infração tem uma penalidade correspondente, e a gente vai subir essa escada de gravidade da mais leve até a mais pesada. A penalidade mais tranquila é a advertência. Ela é aplicada em faltas consideradas menores, como essas da lista. Mas atenção total a um detalhe que é cara de prova. Não existe advertência verbal, aquela de boca. Ela é sempre por escrito e vai para a ficha funcional do servidor. É esse registro formal que a diferencia de um simples puxão de orelha. Subindo um degrau na gravidade, a gente chega na suspensão. Ela cabe em faltas de gravidade média ou quando o servidor é reincidente numa falta leve. A suspensão pode ir até 90 dias e o impacto aqui é direto e doloroso. Durante todo o período, o servidor não recebe salário nem qualquer outra vantagem do cargo. Ou seja, o bolso sente, e sente muito. Agora, a pena capital do serviço público: a demissão, a perda do cargo. E aqui tem um ponto técnico que vale ouro na prova, e o STJ já confirmou isso. Para as infrações mais graves, a autoridade não tem escolha. Não é uma questão de achar que deve demitir. Se a falta grave for comprovada, a demissão é obrigatória. Isso é que o direito chama de ato vinculado. A lei manda, a administração cumpre. Simples assim. Este slide é um verdadeiro mapa dos pecados capitais que levam à demissão. Olha os exemplos: abandono de cargo, improbidade, crimes, são as condutas que a administração simplesmente não tolera. Não é à toa que a FCC adora criar casos práticos, envolvendo exatamente essas situações. Conhecer essa lista é mais que obrigação. Certo, já vimos as penas. Mas como é que a autoridade decide a dosagem? Por que uma suspensão de 10 dias e não de 30? Isso não é aleatório, não. A lei define critérios para isso. E tem mais. O Estado não pode esperar para sempre para punir. Esse direito de punir tem prazo de validade. Vamos entender agora como funciona essa dosimetria e a tal da prescrição. Pensa neste slide como a balança da justiça administrativa. De um lado, a gente tem fatores que aliviam a situação do servidor, as atenuantes, como confessar o erro. Do outro, fatores que pioram o cenário, as agravantes, como cometer a falta usando o poder do cargo. É a análise de tudo isso junto que vai definir, por exemplo, a duração exata de uma suspensão. Agora, um tópico que é pura alegria para as bancas de concurso: prazos de prescrição. Basicamente, o Estado tem um tempo limite para punir. E os números são fáceis de memorizar, mas derrubam muito candidato. Anota aí: 3 anos para as punições mais leves, como advertência e suspensão, e 6 anos para as mais pesadas, como a demissão. Isso tem que estar na ponta da língua. E para deixar tudo mais interessante, essa contagem de tempo não é sempre contínua. Pensa num cronômetro de corrida.
a interrupção que acontece quando o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, é aberto, é como apertar o botão de reset. O prazo zera e começa a contar tudo de novo. Já a suspensão é como apertar o pause. A contagem para e quando o motivo da pausa acaba, ela continua de onde parou. Essa diferença é o tipo de detalhe que a FCC ama. Saindo da prescrição, vamos para outro tema clássico de concurso: acumulação de cargos. A pergunta de $1 milhão. Um servidor pode ter 2 cargos públicos e receber pelos 2? A regra geral é um sonoro não. Mas, como quase tudo no direito, são as exceções a essa regra que a gente precisa dominar para a prova. A lógica aqui é bem direta. A regra é proibido acumular cargos remunerados. Ponto. Mas, sempre tem um mas, né? Só que antes de pensar em qualquer exceção, existe uma condição universal, uma trava de segurança. Tem que haver compatibilidade de horários. Se os horários dos 2 cargos baterem, a discussão morre ali. Não pode e pronto. E aqui estão as exceções que a Constituição permite. E atenção, pessoal, a lista é fechada. É só isso aqui. Basicamente, são 3 cenários possíveis: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos da área da saúde. É fundamental decorar essas 3 combinações. Qualquer coisa fora disso é ilegal. Agora vamos para um conceito que costuma dar um nó na cabeça de muita gente: a responsabilidade tripla. Imagina o seguinte: uma única mancada de um servidor pode acender 3 sinais de alerta ao mesmo tempo, em áreas diferentes do direito. O nome disso é independência das instâncias. Vamos ver como essa mágica funciona. O ponto-chave é entender que cada esfera cuida de uma coisa. A administrativa quer manter a disciplina interna, e a punição pode ser uma demissão. A civil quer que o prejuízo financeiro seja pago, e a penal quer saber se aquilo foi um crime. E o mais importante de tudo, as punições podem se somar. É isso mesmo. Pelo mesmo ato, um servidor pode ser demitido, ter que pagar uma indenização e ainda ser preso. Só que toda regra tem sua exceção, e essa aqui é gigante. Apesar de serem independentes, a esfera penal tem uma espécie de superpoder. Se um juiz criminal, com todas as provas, bate o martelo e diz que o fato nunca aconteceu ou que não foi aquele servidor ou autor, essa decisão é tão forte que ela tranca as outras portas. A administração e a justiça civil ficam impedidas de punir por algo que já foi provado que não aconteceu ou não foi culpa daquela pessoa. E se o servidor causa um dano a um cidadão, quem paga essa conta? Essa citação do STF mata a charada. A vítima processa o Estado, não o servidor diretamente. A briga inicial não é com a pessoa física. Só depois que o Estado paga a indenização para a vítima é que ele vai, internamente, apurar se o servidor agiu com intenção ou culpa. Se a resposta for sim, aí o Estado cobra dele o valor que gastou. É a famosa ação de regresso. Ufa, chegamos na reta final. Passamos por muita coisa, né? Agora é a hora de filtrar o que é absolutamente essencial para levar para a prova da FCC. Vamos montar um checklist final com os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Então vamos ao nosso checklist de ouro. Ponto 1. Ter na cabeça a lista de deveres e proibições. 2. Saber ligar as infrações às suas penas, principalmente diferenciar o que dá suspensão do que dá demissão. 3. Decorar os prazos de prescrição, 3 e 6 anos. 4. Entender a diferença prática entre interrupção e suspensão do prazo. 5. Saber de cor as 3 exceções de acumulação de cargos. E 6º, e não menos importante, dominar a regra da independência das instâncias e sua exceção superpoderosa. Com esses 6 pontos na manga, as chances de sucesso na prova aumentam demais. E para fechar, fica aqui uma provocação. Tenta pensar com a cabeça da banca FCC por um momento. Das 3 penalidades que a gente viu, advertência, suspensão e demissão, qual delas permite criar uma questão de estudo de caso mais rica, mais complexa, cheia de detalhes sobre atenuantes, agravantes e prescrição? Pensar dessa forma ajuda a gente a antecipar o que pode aparecer na prova. Bons estudos e até a próxima!